E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta a mais uma aula. Bem-vindos ao aula de dermato. Hoje o assunto é dermatite atópica. Antes de começar o assunto, eu gostaria de agradecer os comentários, gostaria de agradecer as pessoas que estão seguindo, as pessoas que pedem alguma coisa. É isso a minha ideia, que vocês mandem quanto mais perguntas, discussões e a gente consiga cada vez enriquecer mais sobre esses assuntos da dermatologia. Então, muito obrigado para aqueles que estão mandando pergunta, muito obrigado àqueles que estão agradecendo as aulas. É isso que me faz dar vontade de fazer mais ainda, tá? E se vocês têm dúvidas, se vocês quiserem mais assuntos, manda mensagem que é isso que eu gosto. Teve até alguém que mandou que gostaria que fizesse uma aula sobre hanseníase. Vou fazer essa agora que eu já estava programado de dermatite atópica. A próxima eu me programo então para fazer sobre hanseníase, beleza, pessoal? Quando tiver dúvidas, quando tiver alguma discussão, manda que eu gosto bastante, tá? Então, beleza. O assunto de hoje, dermatite atópica. Um assunto importante, tá? Mesmo que você não seja dermatologista, mesmo que você acabe não fazendo dermato, é importante. Vocês vão acabar vendo isso daí, tá? Se você vai fazer clínica geral, se você vai fazer pediatria, pediatria é uma população importante de pacientes com dermatite atópica, é importante saber. E a gente vê algumas condutas às vezes um pouco errado, então é importante saber isso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, continuamos, vamos começar a discussão. Então vamos lá, é uma doença crônica, isso é importante que a gente saiba, tá? Não tem cura, o paciente vai aprender a conviver com isso e a gente tem que ajudar nesse sentido, como que ele vai lidar. É uma doença, isso aqui é importante, é uma doença inflamatória da pele, essa ideia de processo inflamatório é importante. Ela é caracterizada por um curso flutuante e a gente tem períodos onde está pior e onde está melhor. Normalmente aqui na minha região os pacientes acabam piorando no inverno, por causa do que? Banho quente. Banho quente acaba tirando muito proteção da pele e piora. No verão, o que eles acabam piorando? Banho de piscina com cloro. Então, o cloro vai irritar uma pele que já é sensível. Então, a gente tem esses momentos que pode alterar. Caracterizada por prurido, isso é super importante, eritema, vermelho na pele, descamação, a liquenificação, que é o espessamento da pele pelo ato crônico de coçar, e fissuras, né? Então você tem esse espessamento e no meio dos espessamentos podem fazer fissuras. É uma doença, é uma das doenças de pele mais comuns, lembra que eu falei, super importante, afeta significativamente as crianças, então é uma população importante, mas sim, pode, tem adultos, eu tenho dermatite atópica, né? Não é tão importante, não é uma coisa assim tão coisa, mas volta e meia eu tenho que usar, eu tenho que me cuidar com relação a hidratantes e às vezes faz um eczemazinho. Fatores de risco a gente tem a parte genética, né? Então tem um fator genético importante, ambiental, né? Um ambiente mais seco vai fazer a pele sofrer e a gente tem essas alterações da biologia da imunidade, desculpa, alterações imunológicas no paciente com dermatite atópica. Existe essa coexistência, né, com asma, rinite alérgica, né, é comum, destacando importância desse acompanhamento integrado, ou seja, o paciente com dermatite atópica ele tem um risco maior de ter essas outras doenças, como a asma e a rinite, e isso é um termo importante, a marcha atópica, que no próximo slide a gente vai falar dessa evolução, a marcha atópica. Isso é um conceito importante. Normalmente nas minhas consultas, quando eu atendo paciente com dermatite atópica, eu costumo explicar para os pais, quando é um pouco mais novo, apesar de eu não atender criança, ou para os pacientes no geral, eu explico que a pessoa ela é alérgica no geral, não é só a pele. Então ele pode ter alterações na parte respiratória, pulmonar, pode ter a parte do otorrino e você ter essas alterações associadas com a dermatite atópica, ou seja, o paciente ele é alérgico no geral. E a ideia da marcha atópica, é importante esse conceito, é que existe a ideia de uma progressão observada nesses pacientes. Às vezes ele começa com a dermatite atópica na infância e ele pode seguir para o desenvolvimento disso, asma e rinite principalmente, que são doenças inflamatórias também, tá? E aí é interessante a gente ter isso e, como eu falei, eu procuro explicar para os pacientes isso. Olha, pode ser que acabe evoluindo para isso, pode ser que acabe evoluindo para aquilo. Então, assim,
tem uma associação importante, e essa ideia da associação é importante, porque às vezes você vai ser um clínico, você tem que investigar tudo isso ao mesmo tempo. Então, a ideia da marcha tópica para mim é super importante, é interessante que vocês saibam, para na hora de atender o paciente você estar ligado disso. A gente sabe que tem um componente genético, né, uma suscetibilidade genética, e essas 3 doenças, elas compartilham essa suscetibilidade genética. Palavra difícil de falar. Então, esses locos genéticos, eles estão envolvidos e eles podem influenciar o desenvolvimento dessas outras condições. Ou seja, essas alteraçõezinhas na genética, elas predispõem ao desenvolvimento dessas outras doenças. Tá? Então, dermatite atópica, asma e rinite, tá bom? Então vamos lá, prevalência e incidência. É uma das doenças de pele mais comum. Na dermato a gente atende muito paciente com dermatite atópica, mais ainda crianças. Não é muito o meu dia a dia, eu não atendo crianças, mas a gente vê bastante e depois seguindo na vida adulta pode ter uma melhora, mas pacientes como eu ainda têm dermatite atópica e tem que cuidar. Tem dermatite atópica, continua não, porque ela nunca é curada. A gente consegue um controle, mas não a cura. Tá? Então, ela é também presente nos adultos. As taxas de prevalência variam globalmente e é mais alta em países industrializados. Ideias, será que é o fator ambiental? Será que é o estilo de vida? Será que é a poluição? Será que é alimentos mais industrializados? Será que são alimentos mais processados? Será que é o ambiente, digamos assim, mais limpo, que você não expõe a pessoa tanto a estímulos, né? Porque a pessoa do campo, que teria uma taxa um pouco menor, está na terra, está lidando com comida às vezes não tão industrializadas. Então, isso são ideias, não tem comprovação científica disso. Então, os fatores de risco, aquilo que eu já disse, genética, você tem um componente genético importante e associa com essas outras doenças. O ambiente, aquilo que acabou de dizer, né? Países industrializados teriam um risco, a gente vê uma taxa maior, né? E essas alterações na biologia, na imunologia, estou falando biologia, mas é imunologia, na imunologia desses pacientes. Então, uma alteração na parte imune teria esse fator de risco para dermatite atópica, beleza? Mecanismos patogênicos e genética. Aqui é mais dificilzinho de entender. Precisa ter um conhecimento um pouco maior dessa parte de imunidade, mas vamos lá. Então, ela é caracterizada por uma resposta inflamatória crônica na pele associada a uma barreira cutânea disfuncional. Ou seja, são pessoas que inflamam mais fácil a pele. Ela tem uma alteração, quem tem dermatite atópica, me explico assim, a pele ela não se forma da maneira normal. Normalmente as pessoas começam lá na camada basal da epiderme, vai produzindo, os queratinócitos vão evoluindo, chega na pele, libera a queratina e você tem essa pele com queratina por cima e as outras camadas para baixo. Quem tem dermatite atópica tem uma deficiência na formação dessa pele. A pele é mais frágil, ela não tem toda essa estrutura das camadas da epiderme tão certinho. Então, por isso que ela tem uma barreira cutânea disfuncional. Às vezes você vai ter contato com algum produto mais alérgico, ou mais ácido, ou mais irritante. No paciente com dermatite atópica, essa irritação vai ser mais potente. E como ele tem uma resposta inflamatória alterada, esse processo inflamatório também é mais intenso. Então, tem a alteração da barreira cutânea, mas o processo inflamatório também acaba sendo mais intenso. Tá? A inflamação é mediada por células T, com a produção dessas interleucinas, interleucina 4 e 13, e promove uma resposta inflamatória do tipo H2. Então, a resposta imune inflamatória na dermatite atópica é uma resposta do tipo TH2. Tem essa disfunção na barreira, permite a penetração de alérgenos, como eu falei, contribuindo para a inflamação e o prurido. Aqui a ideia é importante, o prurido é presente, depois eu falo disso. Vários genes, a gente sabe que tem vários genes que são identificados, foram identificados para o risco na dermatite atópica, e o gene variante da filagrina. A filagrina é uma proteína que tem na célula que vai
ajudar ali, né? Ela que vai ajudar a formação da queratina na parte mais superficial da pele. Então a queratina é a camada córnea, é a parte mais superficial quando dá essa produção. Então a gente sabe que tem uma alteração nisso, no gene da filagrina, dessa proteína. Então ela é essa uma das alterações que tem, e é por isso que essa pele vai ter essa deficiência. Então isso é uma das alterações. Já vi que aí questões em provas de residência, isso dessa alteração no gene da filagrina, beleza? Tem outros genes envolvidos, né, e eles estão relacionados com essa resposta imune, né, e o processo inflamatório que é mais intenso. Então, quais eles? Como genes que regulam a função das células T e a produção das citocinas. Então, essa resposta imune aqui, ela é exacerbada. Então, você poderia ter contato com o alérgeno e desenvolver uma resposta imune, uma resposta inflamatória, mas quem tem dermatite atópica é uma resposta mais exagerada. Dou o exemplo quando eu vou atender pacientes que a gente está identificando, que eu estou tentando identificar como é que ele é, se ele é mais inflamatório, eu sempre pergunto, quando o mosquito borrachudo te morde, faz uma marquinha ou faz um vergão na pele, fica bem vermelho e coça? Para mim é assim. Então, às vezes, num ambiente que tem mosquito, tem borrachudo, em vez de fazer um machucadinho, e eu vejo pessoal que vai pescar ou pessoas que trabalham no campo, cheio de picada de borrachudo e não dá nada, eles falam que às vezes nem percebem. Para mim, né, que tenho dermatite, é uma desgraça. Meu dedo fica enorme. Então, assim, cada picada faz um vergão enorme ali, faz um machucado, faz uma placa edematosa ali assim, e eritematosa que coça, que é uma desgraça. Então, é uma resposta exagerada a esse estímulo. As alterações, as manifestações clínicas, né? O prurido intenso é o pior, né? E as lesões que a gente vê na pele não são só causadas pelo fato dessa alteração de barreira cutânea. São pacientes que acabam se machucando muito com coceira. Então é muito comum pacientes com lesões, com escoriações na região da bunda, na região dos braços. Falo muito de pacientes mais novos e às vezes até criança que dormindo vão lá e começam a se coçar dormindo. Já vi mães virem relatar para mim, nossa, eu achava que ele estava fazendo cena porque vinha reclamar que sentia muita coceira na hora de dormir e a mãe mandava ele ir para a cama parar de reclamar. Mas é uma coceira intensa e isso incomoda bastante. São pacientes que não conseguem dormir direito, tem uma inquietude pelo incômodo dessa coceira, desse prurido. Aí, é claro, a pele vai ficar vermelha, você pode ter a formação de vesículas, que é esse inchado na pele, é tanto edema que tem isso, é tanto processo inflamatório que chega a fazer vesículas que quando elas se secarem vão fazer crostas. É comum da pele do paciente com dermatite atópica você ter a xerose, uma pele mais seca, e é uma das características que eu sempre procuro no paciente é verificar se a pele é bem seca. Normalmente em lugares, essa região mais extensora e as canelas são bem mais ressecadas do normal, chega até a craquelar às vezes de tão seca que é, tá? É uma pele que tem toda essa disfunção, como eu falei ali um pouquinho antes, então você tem um risco maior a ter infecções de pele. Tem pacientes que chegam para mim que tá tão infeccionado que primeiro eu tenho que fazer um antibiótico para depois eu entrar com corticoide para desinflamar um pouquinho essas lesões, sabe? Então primeiro eu entro com antibiótico para dar uma limpada nessa pele que está infectada para depois eu entrar com corticoide para dar uma acalmada daí no processo inflamatório. Ela varia conforme a idade, né? Na infância você tem essas lesões no rosto que são mais comuns na criança e você vê que interessante, polpa essa regiãozinha aqui, né, na volta da boca, ela polpa isso daqui e na volta do olho. Por que isso acontece? Não sabe por que acontece. E nos adolescentes e no adultos, mais nessas áreas de flexão, como eu falei, aqui nas canelas, na região posterior da coxa, da bunda. Lugar também muito comum é isso aqui, fossas cubitais e fossas poplíteas, bem característico essa lesão. Você vê que até ela está um pouco liquenificada, ela tem um branquinho aqui, por quê? De tanto coçar essa pele espessou. Localizações mais comuns, como eu falei, nas áreas de flexão e isso daqui que eu já tinha falado. Essas lesões de fossa cubital aqui, super característico,
e nessa lesãozinha aqui, como eu falei, a gente já vê uma liquenificação aqui. O que a gente vê na histopatologia? Aqui é mais para o patologista mesmo, às vezes até mais para o dermato, mas é interessante vocês terem uma ideia do que acontece. Porque essas alterações, e não só na histopatologia, mas também a gente vê quando na parte clínica, a gente vê que essas alterações, elas obedecem essa coisa de estágios, né? Um estágio agudo, um estágio subagudo e um estágio crônico. O que a gente vê no estágio agudo, que são as lesões, a gente até usa não tanto o termo dermatite, mas uma lesão, um eczema, né? Então, nesse momento, o que é importante? A espongiose, né? E o que é espongiose? É o edema intercelular. Vem tanta célula inflamatória, vem tanta coisa que edemacia, puxa líquido para essa região. Então a gente vê esse edema, a ampliação dos espaços intercelulares, e é por isso que chega até a formar vesícula. Então é tanto líquido ali que as células acabam até se rompendo, e aí para cima você vê a formação de vesículas. Desorganização dos desmossomos, que são aquelas estruturas que ligam as células, e a formação de microvesículas com um conteúdo de linfócitos estiócitos. Então, fase aguda, muito edema, é uma lesão mais vermelha, mais inchada. No estágio subagudo, a espongiose já começa a reduzir e a gente começa a observar isso daqui, que é a acantose, que é o espessamento que está aqui nesse desenho. Acantose, acantos, formação dessas alterações que parecem espinhos. Acantos são espinhos, né? Então você já começa a ter um espessamento da pele. Lembra que eu falei liquenificação? Isso vai acontecer na próxima fase, no estágio crônico. Então você já começa a espessar, até a pele está tão agredida nesse estágio, ela já é agredida no estágio subagudo, que já não tem mais tanto edema e a pele começa a espessar, porque já começa a aparecer uma certa cronicidade, né? Então, a acantose e essa paraceratose e espessamento da pele. Tá? No estágio crônico, aí sim, a gente já não vê mais espongiose, já não é tão importante esse edema. Aqui sim é importante a acantose. Tá? E o padrão psoriasiforme, ou seja, lembra da lesão da psoríase, que é aquela coisa grossa, que é aquela coisa espessa, com a hiperqueratose, que é isso daqui, muita queratina, né? Então aqui já nessa fase crônica. E isso a gente observa não só na parte histopatológica, né? A gente tem isso também na parte clínica, a gente consegue ver isso acontecendo na pele. No início é uma lesão mais edemaciada, ela parece mais hidratada, com mais secreção, e depois ela vai espessando, ficando grossa até que ela fica uma lesão seca, a psoriasiforme. O diagnóstico principalmente clínico mesmo, né? A gente avalia esse paciente, a gente vê esse paciente e pelas lesões, pela história dele, é como a gente normalmente fecha o diagnóstico, né? Uma característica super importante, o prurido intenso. Lembrando aquilo que eu já falei em outra aula, de um assunto que todo paciente que chega com prurido, a primeira coisa que eu penso sempre é escabiose. E dependendo do tipo de lesão, eu acabo confundindo, eu acabo tendo algum problema para fechar o diagnóstico. Mas eu sempre trato como escabiose primeiro, porque se eu errar a mão e eu pensar, às vezes, claro, quando não é muito característico, mas se eu pensar em dermatite atópica e tacar corticoide num paciente com escabiose, eu espalho ainda mais o bicho. Já aconteceu comigo várias vezes. Uma lesão que está meio em cima do muro, que eu não consegui caracterizar bem, eu posso confundir isso e eu acabo tratando primeiro como escabiose. Não vai resolver, e às vezes nesse paciente que eu coloco o tratamento para escabiose, ali a permetrina, ele vai sentir muita ardência na pele, vai irritar porque é uma pele mais sensível. E aí quando ele volta, ele fala assim: puxa, Guilherme, piorou ainda mais e eu senti uma baita ardência na hora de usar esse coisa. Daí beleza, corto a ideia do escabiose e vou para dermatite atópica ou uma dermatite de contato. Então, o prurido é bem característico.
De novo, aquela ideia divide o eczema, as lesões eczematosas, características para cada período, para cada idade. Até os 2 anos, a face é importante, as lesões da face são bem importantes. Pode ter no couro cabeludo, no tronco e nas lesões, nesses locais mais extensores. Mas a lesão aqui, característica do rosto e aquilo que eu falei, poupando o centro aqui, característico da criança menor de 2 anos. De 2 a 12 anos já começa a aparecer aquelas lesõezinhas em áreas flexoras, né? Cotovelo, joelho, aparece em pescoço, tornozelo e punho, né? Aqui eu acho até que está muito lignificado, já pensaria mais no adulto, que pode ter. E aí no adolescente e no adulto, bem característico aquelas lesões de fossa cubital, tá? Atrás do joelho e aqui na fossa cubital, fossa poplítea, né? Bem característico. Essa terceira lesão aqui, para mim, mais no adulto, né? E uma lesão bem cronificada, bem liquenificada. Você vê até esses branquinhos, são sinais disso, de tanta queratina que tem ali. Outras características, uma história familiar, né, uma história pessoal familiar de atopia, né, quadro alérgico, a pele mais seca, né, chega a ser ictiosiforme, de tão ressecada que tem, o prurigo nodular, que são lesões que são cutucadas, a queratose pilar ou hiperceratose pilar, que é o que? Isso para mim também é bem característico. Nessa região aqui, você vê que a pele fica um pouco áspera, ela parece que tem um monte de pontinhos mais ásperos aqui. O que é isso aí, hiperceratose pilar? Aonde vai nascer o pelo, a pele meio que cresce, ela espessa um pouquinho mais, então ela fica mais espessada e dá esse aspecto como se fosse espinhozinhos aqui. O que você não deve fazer? Não deve ficar esfoliando, porque é um sinal de ressecamento, então você tem que hidratar isso. Então muito acontece às vezes o paciente, não, eu esfolio e depois fica pior ainda. Por quê? Porque se você ficar esfolando ali, ele resseca mais ainda e sofre, né? Alterações pigmentares, essas regiões ressecadas elas podem ficar um pouquinho mais claras, né? Conjuntivite de tanto coçar o olho e a quelite também por causa da coceira. Exames complementares não são muito necessários, a gente quase não pede. Se normalmente faz, normalmente não. Você pode pedir um teste de alergia, eu normalmente não faço isso, né? Identificar algum alérgeno específico que poderia piorar. Quando eu tenho alguma dúvida nesse sentido, como minha conduta, tem alguns dermatos que fazem esses testes, mas eu prefiro encaminhar para o alergista para ele avaliar isso, tá? A biópsia de pele, eu tenho uma lesão que eu não estou conseguindo bater, o martelo no diagnóstico, e aí eu vou acabar fazendo uma biópsia para me ajudar a fechar o diagnóstico. Mas é difícil, porque a gente normalmente acerta quando é um diagnóstico bem clínico, como eu falei. A dosagem do IgE é para ver se ela tem essa predisposição a outras alergias, tá? Principalmente clínico, pessoal. Tem que aprender a identificar, tá? Tratamento. Então, quando eu atendo o paciente, antes de explicar o que ele vai usar, a minha orientação básica é dessa parte não farmacológico. E aí, o que normalmente é a minha orientação? Então, assim, olha, na hora do banho, nada de bucha, nada de esponja. Para lavar o corpo, de preferência, sabonetes de neném, tá? Existem uns sabonetes que a gente diz Sindet, que ele tem um quê de hidratação, mas eu procuro orientar sabonetes de neném. Existem marcas de sabonetes, normalmente sabonetes líquidos para a pele mais atópica, mas eu, para ajudar em termos até financeiro, costumo dizer sabonete de neném. Usou esse tipo, como eu falei, nada de bucha, nada de esponja, saiu do banho hidratante. Depois do banho é o melhor horário para usar hidratante. Quais hidratantes que vai usar? Não pode usar hidratante cosmético. Então, se ganhou de presente um hidratante perfumado, um hidratante colorido, não pode. Tem que ser hidratante sem cor, sem perfume, sem cheiro, sem brilho, sem essas coisas. É o básico mesmo. Sempre falo, como que você vai comprar hidratante? Porque são hidratantes normalmente mais caros. Toda a linha de produtos para pele mais sensível é mais cara. Então eu falo, chega na farmácia, pergunta, 12 hidratantes para pele sensível, sem perfume, sem cheiro, sem fragrância, qual que está com o preço melhor? Normalmente a minha orientação é essa para os pacientes, tá? Porque vai mudando, às vezes, achou um, achou outro, então a ideia é isso, que seja o produto menos irritante possível, tá?
Aí tem essas medidas na casa de reduzir alérgenos, evitar coisas, e aí vale também para asma, para as outras coisas, tapete, essas coisas que podem irritar a pele. Outra orientação, quando o paciente é pequeno, dos familiares que ainda não sabem disso, cuidar com o tecido da roupa, etiqueta coça muito, dependendo do tecido, irrita demais a pele, tem que tirar. Eu lembro muito assim de familiares falando assim, não, porque não consegue usar essa roupa, não consegue colocar. Como eu disse, eu tenho dermatite atópica e as minhas filhas também. E eu falava às vezes assim, ó, pode tirar essa roupa para minha esposa, pode tirar essa roupa das meninas que elas não vão aguentar. O tecido é muito irritante. E aí não tem jeito, tem que tirar mesmo porque irrita muito a pele. Tá? Então, basicamente isso. É uma pele chata, ela não aguenta qualquer coisa. Então, produtos têm que ser mesmo para pele sensível. Terapias farmacológicas. A gente vai basicamente usar o quê? Hidratante, que eu já falei ali, e corticoide para aliviar o processo inflamatório. Então é basicamente isso. Então quando o paciente chega, tem as lesões, olha, tem que hidratar bem essa pele. Nas lesões que estão mais feias ali, a gente vai colocar um corticoide. A gente tenta fazer isso daqui. O que eu uso para tentar melhorar a potência do corticoide? Embrulhar. Então à noite, na hora de dormir, você vai chegar ali na fossa cubital, vai passar o corticoide que eu orientei, pega um desses papel filme para embrulhar a comida e embrulha ali o cotovelo, a penetração do corticoide vai ser maior. Tá? Então isso é basicamente que os pacientes têm que aprender a lidar, hidratar a pele e usar o corticoide na lesão que está pior. Só que o corticoide tem um efeito de uso crônico que pode atrofiar essa pele. Uma pele que está espessada, liquinificada, eu quero esse efeito de reduzir a espessura. E o que a gente pode fazer para evitar esses efeitos colaterais do corticoide? O uso dessas substâncias aqui, os imunomoduladores tópicos, tacrolimus, pimecrolimus. Por quê? Porque eles não causam atrofia. O problema deles é que eles não têm um efeito tão bom que nem o corticoide, ou seja, ele não alivia o processo inflamatório tão bom que nem um corticoide, mas no uso crônico dele você também não vai ter os efeitos colaterais do corticoide. Então, às vezes, como uma manutenção, um período assim, olha, reduzir as lesões com o corticoide tópico e agora vai fazer uma manutenção com o pimecrolimus ou tacrolimus. Me ajuda bastante. Beleza, chegam pacientes que têm quadro grave, tá? Então são pacientes bem mais complicados, que não são lesões localizadas, são lesões mais intensas. Aí a gente começa a conversar de imunossupressores. Pode ser que tenha que usar um período de corticoide oral, pode ter que usar algum metotrexate, pode ter que usar alguma outra substância imunossupressora. E hoje o que está mais, digamos assim, em termos de moderno, em termos de evolução que a gente tem, são os medicamentos biológicos, que eu já falei para outras doenças. A gente viu que tem uma alteração na imunidade do paciente com dermatite atópica. O que o medicamento biológico vai fazer? Ele vai fazer um bloqueio nessa parte da imunidade e vai tratar, vai melhorar por fazer esse bloqueio. A ideia é que os biológicos sejam cada vez mais certeiros, sejam cada vez mais seletivos, fazendo o bloqueio somente nessa parte que é exacerbada. Então hoje, um dos tratamentos que a gente consegue nesses pacientes mais graves são os tratamentos com imunobiológicos. Tá? Beleza, outra coisa que a gente conversa é sobre o manejo das complicações. Como eu disse, é comum, pode acontecer infecções secundárias numa pele mais sensível. A gente tem uma disfunção da barreira cutânea e é mais fácil de pegar infecções bacterianas, mas também virais. A gente costuma dizer que o molusco contagioso, que é uma infecção viral, é mais comum em pacientes com dermatite atópica. Impacto psicossocial é difícil, tá? Então são pacientes que podem, aquilo que eu falei, distúrbio do sono, são pacientes mais agitados, são crianças que às vezes a gente acha que tem algum problema de déficit de atenção, alguma coisa desse jeito, mas é que ele está se coçando o tempo inteiro, ele está sofrendo ali, e isso é importante ser avaliado, sabe? Às vezes é um paciente agitado, é um paciente que não para, ele não para porque ele está se coçando o tempo inteiro, então tem que avaliar nesse sentido. Desafios no manejo a longo prazo, adesão ao tratamento e monitoramento. Né?
Então, assim, como que normalmente eu lido com os pacientes? Faço uma primeira consulta, explico tudo direitinho, volta para mim, vejo se tudo estabilizou e normalmente eu digo ao paciente, olha, você aprendeu a lidar com as lesões. Te expliquei direitinho como que cuida, te expliquei direitinho o que fazer quando tem exacerbação. Como que vai funcionar agora? Você tem que aprender a lidar. Por quê? Porque isso não tem cura. Então eu te expliquei como é que funciona o manejo, o tratamento. Claro que vai acontecer às vezes de você, digamos assim, olha, fiz tudo que você orientou, Guilherme, e não consegui melhorar. Voltei aqui para você ver. Pode ser. E aí, às vezes, o que acontece é uma infecção. O paciente acaba pegando uma infecção bacteriana e eu tenho que entrar com antibiótico. O antibiótico não vai conseguir comprar sem receita. Então, às vezes, quando o paciente está fazendo tudo direitinho, mesmo assim não melhora, uma das hipóteses que a gente tem é que acabou pegando uma bactéria. Mas é importante explicar direitinho ao paciente. Olha, é uma doença crônica, tem que cuidar direitinho disso. Então vamos lá para as questões, tá, pessoal? Vou fazer as questões agora, tá? E aí depois eu faço aquele vídeo, vou fazer aqui na sequência, mas eu libero o vídeo depois com as respostas, beleza? Vamos lá. Uma criança de 4 anos é levada ao dermatologista com lesões eritematosas, pruriginosas e xeróticas nas bochechas, braços e joelhos. A mãe relata que a criança tem distúrbios do sono e a pele parece mais seca que o normal. Não há histórico de asma ou rinite alérgica na família. Qual o diagnóstico mais provável? Psoríase, escabiose, dermatite atópica, dermatite de contato, urticária. Questão mais fácil. Um menino de 6 anos com história de dermatite atópica, a gente já tem o diagnóstico, desde a infância, apresenta-se com sibilância recorrente e falta de ar nos últimos meses, especialmente à noite. Seus pais notam que os sintomas pioram com a exposição à poeira e pólen. Não há histórico familiar de asma. Qual dos seguintes é o aspecto mais relevante a ser investigado nesse paciente, considerando a ideia, que eu falei é importante, marcha atópica? Teste para alergias alimentares, avaliação de distúrbios gastrointestinais, avaliação pulmonar para asma, teste de sensibilidade a alimentos, avaliação para doenças autoimunes. Interessante, mas até fácil. Qual dos seguintes fatores é crucial na fisiopatologia da dermatite atópica, que a gente fala DA? Aumento da produção de ácido gástrico, ativação predominante de células T helper do tipo TH1, diminuição da atividade das glândulas sudoríparas, disfunção da barreira cutânea e resposta imune do tipo TH2, hiperatividade do sistema nervoso simpático. Dá para responder. Qual dos seguintes padrões de sintomas é mais característico da dermatite atópica em uma criança de 3 anos? Lesões eritematosas concentradas principalmente nas regiões de flexão, como cotovelos e joelhos. Lesões pustulosas distribuídas uniformemente por todo o corpo. Eritema e vesículas predominantemente na região perioral e queixo. Lesões eritematosas, pruriginosas e xeróticas nos braços e pernas. Aqui cortou porque a minha imagem está em cima e para mim olhar. Placas pruriginosas com escamação localizadas no tronco. Vamos lá. Uma criança de 7 anos com história de dermatite atópica moderada a grave é levada ao consultório devido a prurido intenso, que piora à noite, interferindo no seu sono. O tratamento atual inclui hidratação intensiva e corticoides tópicos. Apesar dessas medidas, o prurido persiste. Qual das seguintes opções de tratamento adicionais é a menos eficaz para o controle do prurido nessa condição? Intensificar o uso de hidratantes, aplicar inibidores tópicos da calcinerina, iniciar terapia com antihistamínicos orais, considerar terapia sistêmica com imunomoduladores, uso de banhos em água morna com sabonetes suaves. Qual que é a menos eficaz dessa daqui? É interessante, na resposta eu vou explicar porque eu achei interessante essa. É isso então, pessoal. Resolvam as questões. Se tiverem perguntas sobre o assunto, mandem as perguntas. Eu vou terminar o vídeo aqui assim e aí eu já gravo as respostas. Dermatite atópica é importante, dermatite atópica tem que saber. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal.
curte, dá um like, essas coisas, e vamos lá, vamos continuar aprendendo junto, tá bom? Grande abraço para vocês, já vou gravar o vídeo com as respostas, mas eu posto ele depois, normalmente no dia seguinte ao que eu postei a aula, beleza?